Para a alegria de muitos, vamos falar hoje da quinta e última linguagem de amor. Eu já ouvi reclamações, já recebi reclamações, não é? A dizer, mas quando é que falam da minha? Quando é que falam da minha? Estou a perder aqui semanas em que não falam da minha e tal. Hoje vamos falar então do toque físico e lembrem-se que os últimos são sempre os primeiros. Vamos só recordar algumas das linguagens. Há um desenho animado que eu amo de paixão, que é o Up, nas alturas. Quem é que... Só o início, só aquela historiazinha inicial, a gente já vai às lágrimas. E na realidade nós vemos muito as linguagens de amor nesse filme. Tanto em relação ao casal. Alguém aqui não viu Up e está a dizer assim... Oh, não viste? Isso é uma lacuna na tua educação, mas qualquer dia vais lá à casa e eu ponho-te a ver o Up. Mas aquilo é maravilhoso porque a gente vê as linguagens de amor entre o casal, mas depois quando entra aquele escuteirozinho na vida do velhote, quer dizer, aquele rapaz veio trazer uma alegria à vida daquele senhor e realmente eles refizeram uma família, não é? Descobriram-se um ao outro, o rapaz ganhou um avô e o senhor ganhou um neto. E nós nesse filme nós encontramos todas as linguagens de amor. Então eu deixei aqui olha, palavras de afirmação. Começa logo, não é? Quando eles se casam, não há palavras mais lindas do que os votos matrimoniais. Alguns fizeram votos mais tradicionais. Hoje em dia, a malta quando se casa já faz assim uns votos todos mais elaborados, mais românticos, cheios de elogios e de promessas e de amor e tudo mais. Mas nós encontramos isso e todos nós precisamos disso na nossa vida. Todos nós precisamos, olhem, até de aprender eu até digo, não é só aprender a elogiar, é aprender a receber elogio. Quando alguém vos elogia, sorriam, agradeçam, digam, sabem, há pessoas que têm muita dificuldade em ouvir o elogio, em ouvir um carinho, porque fica logo a pensar, se estás a dizer isso, se calhar queres mais alguma coisa. Aprendam a ouvir também as palavras de afirmação. A outra, nós temos o tempo de qualidade. E para mim, eu vi que não é? Quando nós fazemos coisas juntos, este velhinho ganhou décadas de vida depois desta aventura que ele fez com o rapaz, porque realmente quando nós passamos tempo com aqueles que nós amamos, nós ganhamos tempo de vida. Como vocês sabem, o Aguinaldo está a ir ao Brasil porque o meu sogro vai fazer 90 anos e as minhas cunhadas dizem que ele está assim mais apagado, mas eu posso, conhecendo o meu sogro como eu conheço, é começarem a chegar as filhas, o filho, os netos, toda a gente que vai lá dar, e ele vai rejuvenescer. Ele já está a dizer que vai mandar matar o porco lá na fazenda para fazer um churrasco e olha, ele já está a fazer os planos todos para passar este tempo de qualidade com os filhos, porque no Brasil há vários espalhados, mas foi o Aguinaldo, vai a minha cunhada dos Estados Unidos com o marido. Então, na realidade, tempo de qualidade, passado com aqueles que nós amamos, dá-nos energia. Ficamos cansados? Ficamos, claro, mas é um cansaço bom, não é? Que nos rejuvenesceu e nos deu novas energias. A outra, nós temos os presentes. Durante anos este casal teve a juntar moedinha para poderem fazer uma viagem. Ela tinha o sonho de fazer uma viagem e ele, durante décadas, andou a juntar as moedas para poder oferecer à esposa a viagem que ela desejava. E nós realmente é bom quando nós presenteamos-nos uns aos outros. Eu amo quando a Sol vai lá à casa levar-me um pãozinho dela. E os pães dela eu posso comer sem tanto peso na consciência, porque é gluten free, é fermento biológico, é tipo assim, eu como aquilo e eu digo, eu sei que isto não engorda. Quando a gente recebe presentes, nós gostamos muito. E por último, que falámos na semana passada, foi os atos de serviço.
Nós aqui, coitadinho, quer dizer, o jovem está na boa e o mais velho é que está a segurar a casa literalmente às costas. Mas é com atos de serviço que nós nos sentimos também cuidados, não é? E nós precisamos de cada vez mais aprender a dar as linguagens de amor e também precisamos de aprender a receber as linguagens de amor. Claro que vai haver sempre duas que nos são mais próximas ao coração e nós vamos ter mais facilidade e mais necessidade delas. Mas nós precisamos de aprender a fluir para conseguirmos amar a todos da maneira como os outros precisam de ser amados. E hoje nós vamos falar então no toque físico, não é? Aquela mãozinha dada, aquele abraço. E é tão interessante ver que todos nós, a nossa maior percepção do amor, a primeira, é o toque. O recém-nascido, muitas das vezes, precisa do toque até quando está doente numa incubadora. Não sei se vocês sabem disso. Às vezes, quando um bebê está doente numa incubadora, eles tiram um outro bebê de outra incubadora. Quer dizer, se está na incubadora já estão doentes, mas quando eles veem que não há uma melhoria, eles juntam dois na mesma incubadora para se tocarem. E faz com que os batimentos cardíacos melhorem e eles, tipo assim, apoiam-se. É tão interessante. Crianças que nasceram muitas das vezes antes de tempo, muito mais pequeninos, e aquela necessidade do toque, do aconchego. Tanto é que muitas das vezes o bebê chora só porque sim, e tu pegas o bebê ao colo e o que é que ele faz? Foi aquela primeira linguagem que nós mais, tipo, aquele toque. Eu não sei se vocês já viram documentários acerca de crianças em orfanatos onde não há toque. São aqueles orfanatos horrorosos em países que não têm o cuidado com as crianças. Eu tive uma amiga minha, ela é inglesa, e ela, finais da década de 90, ela foi para a Roménia, Roménia, e foi trabalhar num orfanato. E ela ficou lá 1 ano, e então eram crianças que ou eram seropositivas ou tinham tido alguma doença ou uma deficiência ao nascer e então eram entregues na instituição. E então ela conheceu crianças com 4, 5, 6 anos que nunca tinham saído do quarto. Elas tinham vivido a vida toda dentro de um berço e só eram tocadas para mudar a fralda uma vez por dia e para dar o biberon. E uma das coisas que ela via era que as crianças batiam-se assim na parede. É um reflexo que acontece com crianças que não recebem toque. Então elas vão se tocando. Vocês nunca viram isso em documentários? Mas olha que documentários da China, por exemplo, se vocês virem, de orfanatos, isso, e é normal isso acontecer. A criança não recebe toque externo, ela está a provocar um toque. Nem que seja ela a bater-se numa parede ou na grade do berço. Então, toque físico é muito nosso. Ainda mais se nós formos latinos. Quantos latinos é que nós temos aqui? Não é? Nós somos um povo que gosta do toque. E há pessoas que ainda gostam mais. Todos nós gostamos, mas há pessoas que ainda gostam mais. É como todos os outros. Todos gostam de presentes, todos gostam de ser elogiados, todos gostam de passar tempo com quem amam. E da mesma maneira, todos gostamos de toque, mas há pessoas que ainda precisam mais daquele abracinho, daquele beijinho, E nós vemos isso logo na maneira como fomos criados. Deus criou o mundo através da palavra, mas Deus criou o homem e a mulher através do toque. Olhem só o que é que diz Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Nós fomos a única criação de Deus que foi criada com
toque palpável. E ele ainda sopra. A gente sentiu o Espírito de Deus entrar em nós. A gente sentiu o Espírito de vida entrar em nós. E nós todos precisamos de toque. Nós fomos criados dessa maneira. E é muito interessante ver que Deus utiliza o toque, muitas das vezes até para aumentar a nossa fé. Olhem, lembrem-se, isto eu não pus aí a história toda, só pus que estava em Gênesis 32, porque senão a gente ficava aqui muito tempo. Jacó, e ele, durante a noite, apareceu o anjo e ele agarrou o anjo e ele disse: eu não te largo até tu me abençoares. Sabem aquela história que Jesus sempre disse: batei e abri-se-vos-á. Mas às vezes a gente tem que bater um bocadinho mais. O Senhor Jesus, ele até diz ser de perseverantes em oração. Ou seja, eu oro hoje e como não aconteceu nada vou desistir. Não. Deus diz: sejam perseverantes na oração. E Jacó agarrou-se ao anjo do Senhor e disse: eu não te largo até tu abençoares. E o anjo, para ver até onde é que Jacó realmente queria a bênção, fez um bocadinho de difícil, sabem aquela coisa? Porque a gente às vezes vê lá, e Jacó lutou com o anjo. Irmãos, vocês acham que o anjo não bastava fazer assim para Jacó cair no chão? Vamos ser sinceros, os anjos passam paredes, os anjos voam, os anjos têm uma força sobre-humana, mas quem é que imagina que o anjo estava ali aflito, com medo de Jacó? Então, na realidade, aquilo foi para dar perseverança a Jacó. E uma das coisas muito interessantes é que aquilo foi durante a noite. E muitas sabem aquela coisa que a gente às vezes pensa, foi só um sonho. Mas Deus tocou Jacó de maneira a que Jacó soubesse que não tinha sido apenas um sonho. A palavra de Deus diz que realmente pela manhã o anjo disse a Jacó: Deus vai te abençoar, fica tranquila, a bênção do Senhor é contigo. Mas quando Jacó se levanta, não é, de manhã, está coxo. Sabem porque é que ele estava coxo? É para ele nunca mais se esquecer. Deus tocou-me. Desde aquela noite, não foi apenas um sonho, não foi apenas na minha cabeça. Quando é que às vezes ficam a pensar em coisas e depois Deus dá uma promessa e a gente fica assim, isto foi só da minha cabeça. E Deus abençoou Jacó, transformou o nome de Jacó, que quer dizer mentiroso, para príncipe de Israel, não é? E ele ainda deu uma marca em Jacó, para Jacó nunca se esquecer de que não tinha sido apenas um sonho, que aquela promessa não era da cabeça dele, ele agora coxeava, e ele coxeou o resto da vida. Sempre que ele dava um passinho, ele lembrava-se: o Senhor abençoa-me. Outra personagem que nós encontramos que também foi tocado de uma maneira especial foi em Êxodo 34, Moisés subiu ao monte do Senhor, Deus falou com ele, e para também Moisés saber que quem tinha falado com ele era Deus, a palavra de Deus diz que quando Moisés desceu do monte, a cara dele brilhava tanto que para os outros judeus não ficarem assustados, puseram um véu na cabeça de Moisés, porque senão as pessoas ficavam com medo de olhar para ele. E muitas das vezes Deus nos toca de maneiras especiais fisicamente. O Aguinaldo já recebeu 2 dentes de ouro. Então, em oração, uma vez ele estava a ler a Bíblia ao meu lado e ele levanta-se de repente e vai olhar para o espelho. Não é normal, uma mulher a gente até entende. Agora um homem está a ler a Bíblia, ele levanta-se assim e vai para o espelho e começa assim. E eu: o que é que foi, Aguinaldo? E ele: está a brilhar. E depois, quando a gente foi ver, era ouro. E ele sentiu que Deus estava a falar com ele e, na altura, transformou em ouro. Então, na realidade, Deus às vezes faz estas coisas para aumentar a nossa fé, para a gente não pensar, foi só da minha cabeça. Principalmente se a nossa palavra, da nossa linguagem principal é toque, eu acredito que Deus vai nos fazer passar por mais experiências em que há um toque, em que a gente sente algo fisicamente. Por isso é que há mais pessoas que dizem que sentiram muito calor, ou que caíram, ou que sentiram o abraço de Deus. Porquê? Porque o toque é tão importante para elas que Deus então faz literalmente que elas sintam
o abraço de Deus. Jesus também usou o toque. Olhem só em que Marcos 10, 13 e 16 diz: traziam-lhe crianças para que Jesus lhes tocasse, e tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Na Bíblia, o toque das mãos tem sempre a ver com bênção. O Senhor Jesus, Ele sempre nos ensinou no Novo Testamento para nós tocarmos abençoando. Então é um toque físico, mas é mais do que isso. É nós estamos a expressar a nossa fé. Nós estamos a dizer, eu sei que se eu tocar em ti, eu estou a abençoar-te. Eu quero tocar-te em bênção. É uma maneira de nós expressarmos a nossa fé e é uma maneira do outro sentir que alguém me tocou de uma maneira diferente, com fé, para me abençoar. A cura também, muitas das vezes, Jesus curou de muitas maneiras, com toque. Houve mulher que foi curada porque tocou Jesus, houve homem que foi curado porque Jesus tocou nos olhos dele. Aqui Jesus toca num leproso, que era uma daquelas coisas que os leprosos até levavam um sino pelas ruas, e quando se estavam a aproximar eles tinham que estar sempre a tocar com o sino, que era para as pessoas se afastarem, porque ninguém podia estar perto de um leproso. E aqui Jesus quebra todas as regras e ele toca, diz assim, um leproso tendo-se aproximado adorou, dizendo, Senhor, se quiseres podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Em Tiago 5,14 continua a falar, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então aqui também há toque. Eu lembro-me quando eu estava doente no hospital e o pastor foi lá orar por mim, eu não me lembro. Pronto, da maneira como eu estava, eu não me lembro. Mas até para as enfermeiras foi assim, é algo que elas, porque quando o pastor orou, ele, como eu estava doente da cabeça aos pés, ele orou da cabeça aos pés. Então ele foi tocando e, embora eu estivesse em semicoma, as enfermeiras dizem que, acho que foi, depois o pastor falou com a minha mãe, mas havia enfermeiras a verem e então eu abanei toda. Eu não estava para abanar toda, que eu estava toda partida, eu não conseguia nem virar um dedo, né? E enquanto ele orava, eu abanei toda. E isso também aumenta a fé de quem está a orar, porque vê que está a acontecer alguma coisa. E quem não é crente e estava naquela enfermaria, ficou assim, porque eu realmente, eu não me mexia de todo, porque também já estava paralisada das pernas para baixo, mas eu tinha muitas dores, eu não iria me mexer se não fosse Deus a pôr-me a mexer. Então, na realidade, Deus toca-nos, e porque isso aumenta a nossa fé. Quando a gente sente um toque, quando algo acontece que a gente vê, bem, isto não é normal. E nós realmente precisamos de entender que o toque, ele traz bênção, ele traz cura física e traz cura emocional também. E traz unção. Olhem só como é que Paulo falou com Timóteo um dia. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está a dizer assim, quando eu te toquei e orei por ti naquela altura, pela fé, a unção que estava em mim, ela foi transferida para ti. Então, o toque, ele deve ser usado sempre nas nossas vidas, também no nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, com uma maneira de, eu estou a orar para abençoar, eu estou a tocar-te para haver cura, eu estou a transferir unção. E muitas das vezes, quando o toque não é dado com a melhor motivação, há pessoas que
sofreram por toques maldados. Da mesma maneira que há pessoas que sofreram por causa das palavras negativas que foram ditas a elas, pessoas que sofrem por causa da ausência daqueles que amam, por causa da rejeição de pais, em vez de ter tido qualidade de tempo, foram rejeitados. Da mesma maneira, muita gente sofre hoje porque o toque físico que receberam não foi um toque puro, não foi um toque de amor, mas foi um toque impuro e um toque maldoso. Mas nós precisamos de pedir ao Senhor Jesus: Senhor, cura-me nesta área também. Se nós recebermos toques maldosos, se nós recebemos toques impuros, nós precisamos de pedir ao Senhor Jesus para Ele curar as nossas feridas emocionais, para que nós possamos começar a viver com saúde o toque físico. Porque há muita gente que a gente pensa, não gosta de ser tocado. Não é que não gosta de ser tocado. Se calhar até é a linguagem mais importante, mas como foi tocado de maneira errada, hoje retrai-se. Então nós precisamos de tocar. É muito triste que nós todos tocamos os nossos filhos quando são pequeninos, abraçamos muito, damos beijinhos, pegamos ao colo. E muitas das vezes o que acontece é que com o crescimento deles, a gente deixa de dar beijinhos, a gente deixa de abraçar e de colocar os nossos filhos ao colo. A Lídia tem mais 10 centímetros do que eu. Eu continuo a pegá-la ao colo. Porquê? Porque é a linguagem de amor mais... A Lídia é muito interessante, que eu digo mesmo isto. A Lídia tem 2 linguagens de amor muito importantes. A primeira é o toque e a segunda são as outras 4. E a Lídia flui. Eu acho que todas as crianças gostam da Lídia, porque da maneira como ela gosta de receber todas, ela também entrega todas a toda. Ela flui muito, ela é muito saudável. Então eu digo sempre para a Lídia, tu tens 2 linguagens de amor. A primeira é toque e a segunda, todas as outras. Mas na realidade é muito triste quando há estudos que nos indicam o tempo que os pais passam com os filhos adolescentes, tocando. E há crianças adolescentes que não recebem 3 minutos por semana de toque dos pais. Tipo assim, como é que é possível, não é? Não houve 3 minutos em que tiveram de mão dada, que tiveram a abraçar, que tiveram a jogar futebol e a rolarem-se na lama, não ficaram sentados no sofá, encostado ombro a ombro, sabe? Então, a média nos Estados Unidos de filhos adolescentes é passarem 3 minutos tocando nos pais por semana. Irmãos, nós precisamos de nos lembrar que o toque é necessário. Muitas das vezes, por causa da rotina, no namoro as pessoas andam de mão dada. E depois, quando se casam, estão tão preocupados em outras coisas que esquecem a importância do toque. E quando nós falamos em toque físico, é em relação ao toque, quando nós precisamos dele até para discutir. Sabiam disso? Quando nós discutimos, uma das coisas que nos acalma, vocês sabem que se estiverem com a pessoa que vocês amam e dão a mão, os vossos batimentos cardíacos começam a bater em compasso um com o outro. Vocês sabiam disso? Eles, os dois... Faz conta que eu estou mais acelerada. Porque eu estou zangada com o Aguinaldo, portanto, acelera. O Aguinaldo está também assim mais ou menos. Mas depois a gente dá a mão. Então é assim, eu e o Aguinaldo a gente discute muito com a mão dada. Aquela mão não está calma e serena no início. Aquela mão às vezes está assim, não é? Porque a minha vontade é, não é? Então, mas a gente dá a mão, a gente aprendeu isto já há muitos anos, a gente dá a mão e de repente os dois corações eles começam, sabem, a acalmar e depois tu estás... e o Aguinaldo, a linguagem principal dele também é toque físico. Então aquela coisa acalma-o, porque eu não o rejeitei fisicamente. Então eu dei-lhe a mão, mas isso acontece com todos, mesmo que não seja a linguagem principal. Eu dou a mão, ele dá a mão e a gente vai
acalmando. Tu não consegues bater também ninguém se lhe estás a dar a mão, também ajuda. Porque, não é? Mãozinha dada, a gente não tem depois mãozinha para bater. Então, pronto. Duas. Mas, na realidade, acalma. O abraço, acalma. Vocês já viram quando às vezes não há palavras, mas se alguém te abraça, tu começas a chorar ou pelo menos a sentir uma coisa assim. Encontraste alguém que te segura para... por exemplo, em velórios. O que é que a gente diz em velórios? Pouca coisa, mas a gente chega e às vezes só abraça a pessoa. Quantos é que todos nós já tivemos em velórios, não é? Não é o que a gente diz, mas a gente chega ali, dá um beijinho, dá um abraço e a pessoa fica mais calma. Então nós realmente precisamos de nos lembrar da importância do toque físico. Abraços, mãos dadas, palmadinhas nas costas, o colo, o dançar, o beijar. Sempre que possível, toque. Os casais precisam de aprender a se tocarem fora da cama. Se só se tocam na cama, um dia nem na cama se tocam. E nós precisamos de nos tocarmos, independentemente se é a nossa linguagem ou não. Principalmente se há algum da família que gosta do colo e do abraço. O meu pai, a linguagem principal dele também era toque. E a gente chegava quando ele estava no hospital ou quando já estava internado, quando ele estava no centro, a gente ia lá, a primeira coisa que ele fazia era procurar as nossas mãos e ficar agarradinho às nossas mãos. Então a gente tinha que ficar ali ao lado da cama dele, com as nossas mãos entre as dele, porque, pronto, ele queria nos estar a sentir. E realmente aquilo para ele, ele não tinha já forças para falar, mas o facto de estar a sentir o toque, aquilo estava-lhe a dar um novo ânimo. E a outra coisa que o meu pai pedia sempre quando a gente o ia visitar, ele dava-nos a mão, agarrava a mão, ficava ali. Depois o meu pai tinha uma mão de príncipe, porque aquilo era só creme e vaselina, então era uma mãozinha que já não lavava louça há muito tempo, então era muito agradável. E depois a gente já sabia qual é que ia ser o segundo pedido do Sr. Fernando. Oh filha, eu estou com a pele um bocadinho seca, se tu me puseres creme agora aqui... Então, depois a gente já lá tinha um creme, que a minha mãe tinha feito uma mistura de 2 cremes para ficar bem hidratante, sem ficar aquela gordura toda. Então depois a gente passava aos próximos 15 minutos, bem, mas aquele meu pai era besuntado, porque era, né? Era creme nas sobrancelhas, depois ele fazia assim para a gente pôr creme atrás das orelhas, mas porque ele estava-se a sentir amado daquela maneira. Eu, por exemplo, quando estive no hospital não tinha paciência nenhuma para, na altura das visitas, a minha mãe agora está-me a pôr creme, tipo assim, despacha lá isso. Mas quem tem essa linguagem, então eu sempre cresci muito com toque físico em casa. Eu às vezes eu até digo assim, eu não ligo a toque físico. Na realidade, eu às vezes eu digo assim, não, é que eu fui tão bem suprida nessa área que eu nunca senti falta. Porque o meu pai tinha toque físico e depois casei com o Aguinaldo, que tem o toque físico, e nasceu uma Lídia que tem toque físico. Então lá eu sempre fui muito abraçada, muito acarinhada dessa maneira e, portanto, fui tão suprida que eu nem sei dizer se calhar até é importante para mim, mas pronto, mesmo que eu queira fugir, não consigo, que eles andam sempre atrás. E então fui muito suprida. E quem tem esta linguagem de amor, eu agora quero-vos dar um alerta. Quem tem esta linguagem de amor nos dias de hoje, é muito fácil encontrarmos lobos maus que nos oferecem toques com segundas intenções. Se eu não estou a ser suprida pelo meu marido, ou se eu não estou a ser suprida pelos meus pais, é fácil encontrar um garanhão que me vá suprir nessa área. Então, pais, inundem os vossos filhos com bons toques físicos, porque lá fora vai haver gente que oferece.
Maridos, encham as vossas esposas de toque físico, porque eu vos garanto que no local de trabalho ou no supermercado onde ela faz compras, ela vai encontrar algum que lhe vai dar toque físico. Esposas, supram os vossos maridos, porque esta é a linguagem mais barata e mais simples de alguém lá fora supri-la da maneira errada. Verdade ou mentira? Porque tempo tem que haver investimento de tempo. Presentes tem que haver investimento de dinheiro. Linguagens, nem todos têm paciência para elogiar. Mas toque, eu vos garanto, há muitos malandros que vão dar de qualquer maneira. E pessoas que estão carentes desta linguagem, se elas receberem de alguém, ficam muito vulneráveis. Então nós precisamos de suprir em toque físico todos, principalmente se na nossa família nós sabemos que alguém tem esta fragilidade de estar carente. Então nós precisamos, se alguém tem esta linguagem de amor, de preencher muito. Para quê? Porque esta é a mais fácil de ser suprida da maneira errada. Acho que todos compreendem a facilidade com que isto acontece. Então nós precisamos de tocar o tempo todo. Estamos a ver televisão? Para que ficar um num canto do sofá e o outro no outro canto do sofá? Ficamos juntos. Muitas das vezes acontece, por exemplo, o Aguinaldo está no computador e eu estou a ver televisão. Mas então estamos um ao lado do outro e a coxa toca. Estamos juntos. Eu detesto dormir abraçada. Quando aquelas coisas que aparecem, eu gosto de dormir de conchinha. Eu digo assim, mas como é que alguém consegue dormir de conchinha? Aquilo fica tudo peganhento e não sei o quê. Detesto, assim, detesto dormir em cima do braço do outro, tipo assim, aquela coisa aqui, não é? Os pelos do braço do outro. Tipo, detesto, tipo assim, dormir, deixem-me dormir, não me toques. Só que então casei com um homem. Imaginem, então eu descobri uma solução que os dois dormimos muito bem. Eu toco só com o pé. Mas toco, eu descobri. Então no inverno que os meus pés estão bem geladinhos, é bênção para os dois. Ele recebe o toque físico e eu recebo energia calorífica. Então, de noite, é eu no meu lado e eu sou daquelas que não se mexe. Tipo assim, fazer a minha cama quando eu era solteira era da coisa mais fácil. Porque eu entrava na cama e dormia e acordava, tipo assim, na mesma posição. E então, eu estou na minha... Só que quando é para apagar a luz, lá vai o meu pezinho. E o Aguinaldo fica já todo satisfeito e eu tenho o meu espaço. Porque nestas coisas eu gosto do meu espaço. E nós precisamos de aprender. Hoje já não me custa. Vou-vos contar uma história que aconteceu logo no início do nosso namoro. O Aguinaldo foi logo se estamos a namorar, sempre que a gente sai, temos que dar a mão. E eu ando numa velocidade diferente do Aguinaldo. Eu, por exemplo, se eu não estiver a dar a mão ao Aguinaldo e a gente entrar num shopping, eu não sei como é que isto acontece, mas de repente eu estou lá à frente e o Aguinaldo, eu digo, então, mas vocês não... Tipo, pronto. Porque eu vou para o shopping não é para passear, eu vou para o shopping porque eu tenho que comprar umas botas castanhas, então enquanto eu não encontro a porcaria das botas castanhas, vamos despachar isto. Pronto, então a gente põe, não é? Marcha mais rápida possível e vai. E comecei a sair com o Aguinaldo e ele gosta da tal da mãozinha dada. E eu percebi isso, ok, pronto, gostas da mãozinha dada, a gente dá a mão. Um dia nós fomos à casa de uns amigos meus e à saída da casa desses amigos meus estava a sair um outro amigo meu que há uns meses atrás me tinha pedido em namoro. E eu olhei para ele e eu disse assim, coitado, agora ele vê-me aqui com o Aguinaldo. Tipo assim, não é uma situação agradável. A primeira coisa que eu fiz foi, larguei a mão do Aguinaldo para fingir que eu e ele éramos só amigos, que era para não magoar o coração do outro.
Então, para eu não magoar o coração do outro, adivinha qual foi o coração que eu magoei? O Aguinaldo não entendeu e tal. Depois eu falei lá com o rapaz, não sei o quê e tal. E no final, a gente visitou os meus amigos, estivemos lá, não sei o quê. À saída, o Aguinaldo vai conversar comigo. Ele diz, o que é que aconteceu, não sei o quê, tiveste vergonha de mim, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu disse, ai não, amor, pronto, é que ele tinha-me pedido em namoro há uns meses atrás e era para não magoar. E o Aguinaldo só disse assim, se tu me largares a mão mais alguma vez, tu fica a saber que eu largo de vez. Tipo assim, porque o Aguinaldo sempre foi. E então, mas eu era assim, oh, amor, mas nós somos cristãos, nós temos que pensar no bem-estar dos outros. Mas é assim, para mim tinha sido só uma coisa que eu pensei assim, o Aguinaldo vai compreender, era só para não magoar o coitadinho do outro. Mas para quem tem esta linguagem de amor, para o Aguinaldo foi uma rejeição muito grande. Eu larguei a mão dele. Então eu aprendi que quando ele quer dar a mão, mas ele agora às vezes também já sabe como eu vou mais espidada, ele agora já larga a mão e diz, vai lá que eu vou atrás de ti. Pronto, ele também já descobriu assim algumas coisas. Mas nós precisamos de fazer isto. Eu tenho um avô, o meu avô, Manel, ele não recebeu toque nenhum em criança, quer dizer, o meu avô era daqueles que saltava muros para roubar fruta para poder comer, não é? Era criança na altura da Segunda Guerra Mundial, dividia um carapau para 3, então quem ficava com o palito mais pequenino comia a cabeça. Era o jogo que eles faziam entre os 3 irmãos para ver quem é que comia a cabeça, porque, pronto, chupava aquilo. Então, mas eu sempre vi que ele fazia aquilo por amor, porque há pessoas que não receberam toque físico em criança, mas que gostam de toque físico. Mas como não receberam, às vezes não sabem como dar. Irmãos, toda a minha infância, nos dias em que eu ia visitar os meus avós, e a gente até ia lá com alguma regularidade, e ele trabalhava na loja, ele tinha uma loja, a gente ficava a fingir que estávamos a vender as coisas da loja do avô, pronto. Eu passei a minha infância a levar murros nas pernas, porque o meu avô chegava e fazia, depois chegava outra vez. Mas sabem aquele murrinho que é, eu não sei beijar, eu não sei dar palmadinhas nas costas, eu sou homem, não vou estar aqui com lamechices. E então como é que ele demonstrou sempre o amor para connosco? Com morrinhos. Ele dá... Ainda hoje, o beijo do meu avô, ele agora não beija. Ele agora chega a casa, ele dá logo o cotovelo assim, mas temos que tocar o cotovelo, por causa do distanciamento. Depois o resto que ele faz já não tem distanciamento social nenhum. Mas a entrada eu acho que é para ele manter aquela... Ele dá assim uma coisa, a gente tunga. Mas ele é bruto até hoje, tipo assim, faz tudo assim, mas gosta. A gente descobre que ele gosta. Só que faz dessa maneira porquê? É o que ele sabe fazer. Tipo assim, nunca... Mas nós às vezes... quando uma pessoa, por exemplo, não dá beijos ou não abraça, a gente pensa assim, ela não é de beijos e de abraços. Não, mas ela se calhar gosta dos tais morrinhos. E a gente tem que aceitar e então vai dar os morrinhos. Sabem outra pessoa, como é que a gente descobre que a pessoa também tem esta linguagem de amor muito importante? Quem é que já falou com pessoas que estão sempre a tocar? Olha, eles querem que tu olhes para ela. Olha, e depois, olha aqui, olha e depois, ai não sei o quê, ai o teu cabelo está tão bonito, ai, quantos? Se as pessoas te tocam a falar contigo e que tu sais sempre com nódoas negras e o cabelo besuntado depois de falar com ela, normalmente é porque a pessoa tem o toque físico como uma linguagem muito importante. E nós precisamos de ver que o toque físico não se perde com a idade. Nós erradamente tocamos muito os pequeninos e conforme vamos crescendo, vamos tocando menos. Claro que é um toque diferente. Agora ninguém precisa de me pôr ao colo para me embalar.
mas nós precisamos de continuar, não é? Ainda mais agora com este distanciamento, que a gente não pode dar beijinhos, dá 3 cotoveladas, ainda dá 2 toques, uma coisa assim, mas é muito importante. E dentro de casa não há distanciamento social, graças a Deus. Então nós precisamos disso e não é difícil. Eu em casa sempre fui educada quando eu saía para a escola, às vezes a minha mãe ainda estava na cama, eu tinha que lá ir, dava-lhe 2 beijinhos e dizia: mãe, agora vou para a escola. Quando a gente chegava da escola, tínhamos que dar os 2 beijinhos à minha mãe, e quando o meu pai chegava do trabalho era mais 2 beijinhos. As brincadeiras do meu pai envolviam sempre toque físico. Quais eram as brincadeiras que eu e as minhas irmãs tínhamos com o meu pai? Circo, malabarismo, ginasta. Então, os armários eram todos empurrados para as laterais e nós fazíamos cambalhotas, pinos, uns em cima dos outros, punha uma em cima de um ombro, a outra em cima do outro. E então, porquê? Porque para o meu pai, ele estava a gente pensava que era ele que estava a tomar conta de nós. Na realidade, ele estava a ser suprido na sua linguagem de amor. Muitas das vezes, pessoas que gostam muito de dança e de ginástica, de jogos. Vocês já viram futebolistas a abraçarem-se depois de um golo? Um homem, quando faz uma venda na loja, não se vira para o colega e abraçam-se daquela maneira, tipo, vendi! Não, mas há uma grande... se isso começar a acontecer... É realmente o apocalipse total. Tipo assim. Imaginem, não é? Sempre que sai um prato lá da cozinha, Wagner, tudo ali. Tipo assim. Não, é assim, mas um futebolista, eles tocam-se imenso. Muitos desportistas, dançarinos, personal trainers, não estou a dizer que são todos, mas muitos deles o toque é é uma linguagem muito forte. Por isso é que escolheram uma profissão que iam trabalhar o corpo. Então nós precisamos de estar sempre... eu não sou de toque. Uma vez eu até fiquei com tanta pena daquela senhora. Eu e o Aguinaldo, nós estávamos a aconselhar um casal. E a linguagem de amor dela é toque. E o do marido não. E a gente a tentar mostrar para ele que a única coisa que ela quer é que quando eles saem, ele lhe dê a mão. E ele dizia, mas eu não gosto de mostrar a minha intimidade. E a gente dizia assim, não, isto não é intimidade, isto é normal. A coisa que eu acho mais linda é quando vejo um casal de velhotes de mãozinha dada a andar na rua. Quem é que acha maravilhoso? Eu acho lindo. E a gente, sabem aquela coisa, e depois era assim o Aguinaldo, mas se a Bíblia nos ensina a morrer pela nossa esposa, este morrer pela nossa esposa, o dar a mão, se tu não consegues dar a mão, tu consegues morrer. E ele, não, morrer eu levo o tiro. Mas sabem aquela pessoa que fica teimosa, tipo assim, eu vou fazer à minha maneira, mesmo que isso te machuque? Quando nós temos um relacionamento, a gente não pode fazer à nossa maneira, mesmo que machuque o outro. A gente tem que fazer da maneira que o outro se sinta amado. E com o tempo, e com a nossa semeadura na vida dele, ele vai descobrir como falar connosco para nós nos sentirmos amados. Nós muitas das vezes tornamos tão individualistas e teimosos e da nossa individualidade, não é? A sociedade é como eu sou, quem gosta, gosta, quem não gosta, paciência, gostasse, não é? Porta da casa, porta da rua, serventia da casa, coisas tão feias. Por isso é que os relacionamentos se tornaram descartáveis, porque nós ficámos a pensar muito em nós, da maneira como vamos ser supridos, e esquecemos que o casamento é
é algo que tem que ser tratado todos os dias. O relacionamento entre pais e filhos é algo que tem que ser cuidado todos os dias. Porque se eu não cuidar do meu relacionamento com os meus filhos, quando eu tiver 80 anos, eles colocam-me num lar de idosos e não me vão visitar. E depois eu digo, os meus filhos abandonaram. Não, mas houve uma temporada na minha vida que eu abandonei os meus filhos, porque eu agora estava a viver a minha vida e a gente às vezes não percebe porque é que as famílias estão tão desfasadas. O relacionamento é um jardim, cheio de flores maravilhosas. Fica 2 meses sem passar pelo jardim, vai lá ver o que é que aconteceu. Erva daninha cresce de uma maneira muito mais rápida do que as flores mais bonitas. E enquanto que as flores mais bonitas precisam de ser cuidadas para germinarem, a erva daninha cresce até quando a gente olha para ela e diz, eu não gosto de ti. Verdade ou mentira? E uma das coisas que quando Deus ofereceu o jardim do Éden a Adão, Deus disse-lhe assim, Adão, guarda e cuida. E depois ele ainda deu uma mulher para o auxiliar, porque não era bom que Adão estivesse só. Mas nos relacionamentos, todos, não estou só a falar do relacionamento entre marido e mulher, eu estou a falar de todos os relacionamentos entre pais e filhos. A palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos iria haver muitos mais filhos a matarem os pais e pais a matarem os filhos. Vocês já leram isso no Novo Testamento? E na realidade nós estamos a ver as coisas a mudarem de uma maneira absurda, que hoje tu em França podes abortar com 8 meses de gravidez se disseres que estás com stress psicológico. É a coisa mais horrível e outros países estão a tentar fazer o mesmo, em que o aborto pode ser até à véspera do nascimento, se tu disseres isto emocionalmente e psicologicamente está a dar cabo de mim. Então, na realidade, a gente tornou-se muito egoísta, que estamos dispostos a matar crianças de 8 meses porque ela vem mudar a minha agenda. E nós, às vezes, dizemos, não, eu não seria capaz disto. Se calhar não, mas e nas pequeninas coisas, de dar a mão a alguém só porque ela gosta? De dar um beijinho, de abraçar alguém que está a precisar de um abraço, de dar um elogio, de falar algo que coloca a pessoa lá para cima, de sair com aquele filho para jantar fora porque ele está a precisar de um bocadinho de tempo de qualidade. Nós às vezes dizemos, eu não sou capaz de fazer coisas, mas na realidade, aquelas coisas que a gente vê como horríveis, o problema é que a gente vai de passo a passo. Tipo assim, a gente vai abrindo uma brecha aqui, uma brecha ali, e estamos a destruir vidas também. Estamos a destruir relacionamentos também. Estamos a deixar pessoas carentes à nossa volta. E eu não quero, assim, deixar os meus avós carentes, a minha mãe carente, o Aguinaldo carente, as minhas filhas carentes. Porque, tipo assim, o Senhor Jesus, Ele colocou em nós o seu amor para que nós pudéssemos viver em amor com todos. Quanto mais os da nossa casa, os da nossa família mais próxima. Para isso, nós precisamos de... tu gostas de 2 beijinhos? Então eu vou-te dar 2 beijinhos. Tu precisas de um abraço apertado? Então eu dou-te um abraço apertado. Então tu gostas de chocolates? Então eu vou-te dar chocolates. E aprender também a receber de toda a gente, para ficarmos emocionalmente saudáveis, deixarmos de ser cri-cris, deixarmos de ficar... Eu descobri, quanto eu mais me dou, mais eu recebo. Às vezes, eu até posso ter investido mais na vida de alguém e dessa pessoa eu até nem recebi muito retorno. Mas a palavra de Deus diz que a gente colhe aquilo que semeia. E então, faz de conta que eu passei muito tempo a investir numa pessoa, numa amiga e não sei o quê, e realmente daquele lado a coisa não fluiu nunca para uma amizade mais profunda, para uma coisa assim. Mas de repente, porque a palavra de Deus é verdadeira,
aparece alguém que eu nunca investi na vida dela, nunca a vi de outra maneira, ela aparece e a coisa encaixa e a gente flui, que é uma maravilha, entendem? Mas é quando nós nos damos, quando nós descomplicamos. Pessoas simples e descomplicadas fazem muito mais amigos. Pessoas simples e descomplicadas, pessoas que não estão ali a querer mostrar a sua individualidade, mas que estão ali para demonstrar, eu estou aqui, eu quero fazer amizade contigo. A gente aprende a falar as linguagens todas e flui. Eu vejo isso um bocado na Lídia, porque a Lídia... Vocês já viram como é que as crianças gostam da Lídia? As crianças falam as linguagens todas diferentes e não sei o quê, e gostam dela. E eu digo assim, a Lídia é descomplicada. A criança vem para ela para lhe pedir para fazer um desenho, a Lídia faz o desenho. A criança vem para ela para pedir colo, a Lídia dá colo. A criança quer um copo de água, a Lídia dá um copo de água. Tipo assim, e nós precisamos de descomplicar. E precisamos de nos tocar. Toda a gente gosta de toque físico, assim como toda a gente gosta de palavras de afirmação, toda a gente gosta de presentes. E nós precisamos de, ok, eu não fui criado assim lá em casa. Esta também é uma boa desculpa. Quando você que já ouve, eu não fui criado assim. Irmãos, o passado é passado. As coisas boas que a gente aprendeu no passado, a gente traz para o presente. O que a gente não aprendeu no passado, a gente aprende hoje. Estamos assim tão velhos. Há aqui alguém assim tão velho que diga eu não consigo aprender nada de novo? Não é possível, isso não existe, a gente consegue sempre aprender coisas. E na realidade nós precisamos até de aprender as linguagens de amor. Para quê? Para não sermos esquecidos nos dias piores da nossa vida. Na realidade, quando está tudo bem, quando nós somos jovens, quando a coisa está bem, tu tens muita gente à tua volta. E podes pensar, tenho muitos amigos, tenho muitos relacionamentos. Sabes quando é que tu vais saber quem é que realmente é teu amigo? É no dia mau, é na velhice, é no dia difícil, aí a gente descobre. Mas para nós sabermos que nesses dias nós vamos ter alguém do nosso lado, nós precisamos de falar as linguagens de amor. Para quê? Para o relacionamento, mesmo no meio de tribulações e de tempestades e de mudanças e de circunstâncias agrestes, o relacionamento se manter. Porquê é que houve muitos mais divórcios na altura da pandemia? Por um lado, porque as pessoas não estavam habituadas a conviver, tinham o trabalho e os amigos do trabalho como escape, os filhos estavam na escola, e de repente começou tudo a viver na mesma casa 24 horas por dia, e é aquilo que eu falei, e todos falavam línguas diferentes. Lembram-se que às vezes há casas que parece a Torre de Babel, cada um fala a sua língua e ninguém se entende? Por isso é que nós precisamos de aprender a falar as linguagens de amor, para todos nós nos entendermos em alturas de pandemia, de quarentena. Isso é mesmo necessário. Porque senão qualquer coisinha, ela é transformada numa coisa enorme, não é? Uma tempestade num copo de água. E nós precisamos de aprender a linguagem do outro. Qual a linguagem dos teus filhos? Qual a linguagem dos teus pais? Qual a linguagem do teu cônjuge? Qual a linguagem daqueles 2 ou 3 amigos mais próximos que todos nós temos? Isso nós precisamos saber. Esta semana, no Life Group, para além da palavra desta semana, vocês vão receber por WhatsApp um questionário com as perguntas para tentar descobrir a linguagem, a tua e a dos outros. São perguntas muito simples, mas é para... Ok, já percebi. Então, nós precisamos de trabalhar isso. Sabem que não é trabalhar nos outros, é trabalhar em nós. Eu tive que trabalhar um bocadinho no toque físico em relação ao Aguinaldo, porque
eu até, por exemplo, eu acho que vocês, quem me segue nas redes sociais, vê que eu de vez em quando ponho uma fotografia, mas sou muito mais contida. E estou até nisso a trabalhar para pôr de vez em quando alguma coisa e tal, mas a minha vida pessoal eu acabo por... E Deus teve que falar comigo a dizer, não, mas a tua vida pessoal pode ser uma inspiração para outros, então vai colocando umas coisinhas de vez em quando, a gente vai aprendendo. E aquela coisa de eu andar de mão dada com o Aguinaldo o tempo todo, era realmente muito... Ou o Aguinaldo estar a falar com um amigo e não me largar, tipo assim. E eu, tipo assim, aquela coisa, tipo... mas eu não estava a perder a minha identidade, eu estava a falar a linguagem de amor do outro. Então nunca penses que estás a perder a tua identidade. A nossa identidade a gente não perde. Nós somos filhos de Deus, amados do Pai. Todos nós temos um propósito muito especial, todos nós somos diferentes. Deus colocou temperamentos diferentes em nós, personalidades diferentes, habilidades diferentes, sonhos diferentes. E isso... Não há duas pessoas iguais. Não é porque eu começo a andar de mão dada ou porque eu começo a elogiar alguém e não era a minha linguagem principal que eu agora digo eu perdi a minha identidade. Na realidade, a minha identidade foi aperfeiçoada. Eu agora aprendi a alcançar outros através da maneira como eu falo, como eu toco, como eu oferto, como eu invisto o meu tempo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Se vocês estiverem em família, eu quero aí as famílias a tocarem-se, se faz favor. Abracinhos. As famílias não precisam de ficar com distanciamento social. E vamos aprender a cura que há também no toque. E vamos aprender a suprir quem amamos. Acho que isso é o que nós precisamos todos cada vez mais e mais colocar em prática na nossa vida. E eu vou voltar a dizer, não é porque os teus filhos cresceram que eles deixaram de precisar de ser abraçados pelos pais. Tá bom? Este eu quero que este slogan fique luminoso na vossa cabeça. Porque hoje em dia nós estamos com uma geração de jovens que muitas das vezes começam a ser tocados lá fora cedo demais porque perderam o toque dos seus pais. Ó Senhor Jesus, nós queremos realmente, Senhor, aprender a falar todas as linguagens. Tu falas todas as linguagens para connosco. Tu continuas a tocar nos nossos corações, nós continuamos a conseguir sentir o teu abraço, a tua mão na nossa mão, o sentar no teu colo e saber que tu és o nosso Pai, que cuida de nós. Continuamos a sentir, Senhor, os teus braços ao redor de nós para nos proteger e nos guardar. Conseguimos sentir, Senhor, a tua presença, Senhor. E nós queremos também, Senhor, tocarmos outras vidas, tocarmos outros corações, aprendermos a cura que há no toque, aprendermos que quando nós que nós podemos passar a bênção com o toque, que nós podemos demonstrar o nosso amor com o toque e que nós podemos encher o pote na vida de alguém quando a tocamos, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós não sejamos teimosos, que nós não sejamos individualistas, que nós não sejamos aqueles que querem que os outros deem o primeiro passo. Mas, Senhor, nós somos a luz no meio das trevas, nós queremos dar o passo para fazer a diferença. Nós queremos andar a segunda milha para fazer a diferença. Ó Senhor Jesus, faz-nos pessoas amáveis de todas as maneiras. Faz-nos pessoas que sabem demonstrar a linguagem de amor para com os seus filhos, para com o seu cônjuge, para com os seus pais, para com aqueles que são mais próximos, Senhor, que nós saibamos alcançar. Tua palavra diz, Senhor, que o mundo saberá que Tu és Deus, quando nós andarmos unidos em amor. Que
que nós como igreja saibamos falar em amor uns para com os outros, que nós saibamos no nosso life group descobrir as linguagens uns dos outros, que nós saibamos descobrir as linguagens dos nossos discípulos, do nosso discipulador, que nós saibamos encher o pote do outro em amor, para que o mundo saiba que Tu és Deus e que o Teu amor permeia a igreja, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós Te pedimos proteção sobre todos os relacionamentos, sobre todas as famílias, Senhor, que onde há carência, Senhor, que o Teu amor prevaleça, Senhor, que onde há feridas, que haja cura. Ó Senhor Jesus, que onde há desesperança, Senhor, que a fé aumente, que a história, Senhor, ainda não terminou. Ó Senhor Jesus, nós queremos viver tudo aquilo que Tu tens escrito, Senhor, que nós saibamos fazer a nossa parte e deixar que Tu faças a Tua. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos que Tu abençoes esta semana, que seja uma semana de amor em todas as casas aqui representadas. Ó Senhor Jesus, que seja uma semana vitoriosa no trabalho, vitoriosa na saúde, vitoriosa em todas as áreas, Senhor. Ó Deus, e nesta semana que tantas escolas vão abrir, que tantos dos nossos membros vão voltar às escolas, vão voltar às lides normais, Senhor, nós pedimos a Tua proteção. Ó Senhor Jesus, que as Suas escolas estejam guardadas, que não haja disseminação da doença, Senhor. Protege todas as Tuas ovelhas que estão espalhadas pelas escolas, Senhor. Ó Senhor Jesus, e nós guarda-os debaixo das Tuas asas, Senhor. Protege-os, Senhor, para a honra, para a glória, Senhor. Coloca também cada um deles, Senhor, em turmas em que vai haver bom aproveitamento escolar, com professores que vão ensinar bem a matéria, que não haja violência nas suas escolas, que não haja pandemia nas suas escolas, Senhor. E nós profetizamos, Senhor, um ano letivo muito mais saudável do que aquele que passámos no ano passado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.